nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã. Hoje estamos iniciando uma nova semana de trabalho. Hoje, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. E juntos, refletindo a palavra de Deus. Então, nunca, jamais deixarmos de todos os dias ler e refletir a palavra de Deus, porque nós precisamos deste alimento para a nossa alma. E também não esqueça, depois de meditar comigo, você compartilhar com as pessoas que você conhece, nos seus grupos de amigos e WhatsApp, para que as pessoas também possam ter essa experiência que você tem todo dia de meditar a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã, que no evangelho de hoje, os escribas, eles estavam acusando Jesus de agir pelo poder de Beelzebu, que era um demônio, né? Negando e rejeitando a obra de Deus, que se manifestava claramente em todas as ações que Jesus estava realizando. E essa atitude nos alerta para que nós possamos perceber a importância de reconhecer a presença e a ação do Espírito Santo em nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos a cegueira do orgulho, nós deixamos a cegueira da incredulidade nos afastar da graça divina. Então, abrir o coração ao Espírito Santo é essencial para viver em comunhão com Deus e buscar o céu. E você, eu pergunto, tem reconhecido as manifestações do amor e da misericórdia de Deus na sua vida? Ou será que você tem permitido que dúvidas e resistências endureçam o seu coração? E hoje no Evangelho, Jesus nos alerta sobre os pecados contra o Espírito Santo, que são atitudes graves de rejeição à sua ação. Muitos perguntam, quais são esses pecados do Espírito Santo? Entre muitos, nós podemos dizer, o desespero da salvação. O que é isso? É acreditar que Deus não pode nos perdoar. É pecado contra o Espírito Santo. Quando você fala, Deus nunca vai me perdoar desse pecado. Também é pecado contra o Espírito Santo a presunção de salvação sem méritos. Quando você acha que você pode ser salvo sem esforço e sem arrependimento nenhum. Eu continuo pecando, fazendo minhas coisas e vou ser salvo. Também é pecado contra o Espírito Santo negar a verdade conhecida como tal. Ou seja, você rejeitar aquilo que você sabe ser divino. Por exemplo, sabe que Jesus é Deus e você rejeita ele e diz que ele é só homem. Um exemplo, né? Também é pecado contra o Espírito Santo a inveja da graça concedida a outra pessoa. Então, não aceitar o bem que Deus realiza nos outros, tem inveja do dom que a outra pessoa tem. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Também a obstinação no pecado. Ou seja, você permanecer no erro sem arrependimento. Também é pecado contra o Espírito Santo a recusa final da salvação. Ou seja, rejeitar Deus até o último momento da vida. Lá no último momento, se você rejeitar Deus, é pecado contra o Espírito Santo. E esses pecados não têm salvação. Então esses pecados, meu filho, minha filha,
eles fecham a nossa alma, a graça, e nos impedem de receber o perdão e a salvação. E o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento e à verdade. E rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a própria vida eterna. Agora eu pergunto, há algo em sua vida que ainda precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Será que você está disposto a reconhecer as suas faltas e abrir o coração à misericórdia de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, buscar o céu significa estar em comunhão plena com Deus. E isso exige vigilância e humildade. Então, os pecados contra o Espírito Santo são perigosos, porque nos levam a afastar o nosso coração de Deus. Mas, com fé e arrependimento sincero, nós podemos superar as fraquezas e assim caminhar rumo à salvação eterna. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é a nossa força, o Espírito Santo é o nosso consolo. Você está realmente disposto a buscar o céu? As suas ações diárias refletem este desejo de união com Deus? Se ainda não, é hora de mudar de vida. É hora de você buscar e de você desejar cada dia mais o céu. Eu deixo a minha bênção para este início de semana. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.